Toda derrota para o Corinthians é complicada. Sim, difícil de digerir. É natural até a procura por culpados, se é que tiveram, né? Mas não ficar atendo somente a detalhes, mas a quem realmente deveria fazer algo e não fez. E não foi só um, foi dois, foram vários. Isso vai dar a direção do Palmeiras, comissão técnica, jogadores. Porque sim, ainda o Palmeiras tem a obrigação, ainda tem a condição de também se fazer classificado. O jogo da volta no Allianz Parque tem que ser o jogo da luta, o jogo da superação. Porque vai ter um time, um Corinthians, que vai jogar o antijogo, o picar o jogo, o enervar o Palmeiras, e do outro lado um Palmeiras desesperado. Como normalmente o Palmeiras, quando precisa reverter resultado, assim o Palmeiras o faz. Pelo menos esse Palmeiras recente é basicamente isso. Então, antes de começar a falar desse Corinthians 1, Palmeiras 0, né? Com muitas falhas de diferentes níveis, né? Passa por todos. Vou pedir para você já deixar o like, já se inscrever no canal Lealdade em Padrão, se caso não for inscrito, e compartilhar o conteúdo do nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os nossos vídeos, notificações de vídeos, tanto os vídeos curtos como os vídeos mais longos, para você se manter informado nessa nossa troca de informação, essa nossa interação. Mas vamos lá, falar desse Palmeiras ainda que ficou devendo. Não, isso aí é inegável, o Palmeiras ficou devendo sim, foi um jogo equilibrado, primeiro tempo foi mais Corinthians, segundo tempo foi mais Palmeiras, mas uma coisa que o Palmeiras tem que ter para dentro de si, o confronto está em aberto ainda, então é uma coisa que dá para se alcançar, não está em vias de desespero. O desespero que eu acho que vai acontecer vai ser o time do Palmeiras em campo, aquela ansiedade, aquela vontade de resolver logo a situação. Nem sempre isso ajuda. A gente já viu isso na final do Paulista, Palmeiras perdendo o primeiro jogo pela contagem mínima e o Palmeiras não conseguindo superar o Corinthians em mais 90 minutos. Então, tô no desespero pro lado palmeirense e do lado corintiano, tu picar o jogo, enervar o time do Palmeiras, que no caso tá no direito deles, né? Mas uma coisa para poder falar do Palmeiras, né? Primeiramente falando do Palmeiras, depois do rival, né? Falarei da arbitragem também, as minhas percepções, mas eu acho que faltou o tal do sangue no olho. O Corinthians não gosta tanto de dizer isso, mas faltou isso pro Palmeiras, sim. De levar o confronto a sério, a levar a partida, o derby em si, como se tem que se levar. É óbvio que do outro lado estava um grande rival, estava em casa cheia, torcida apoiando, tudo isso. Como também estará quarta-feira que vem, o Allianz Parque pulsando, a torcida apoiando até o último minuto, como o torcedor palmeirense também o faz. Mas o Palmeiras tinha que se dedicar um pouco mais, no sentido de levar a partida a sério, como o Corinthians sempre leva. Eu assisti o jogo do Palmeiras na companhia do meu compadre, fui na casa dele, a gente gosta de tomar uma cervejinha, da gente fazer aquela resenha, comer uma pipoca e conversando sobre futebol, uma coisa que eu estava meio que desabafando, conversando com ele, é que essas vitórias recentes do Corinthians, mesmo que tenham sido raras, nos últimos anos, o Palmeiras tem mais vitórias do que o Corinthians. Mas toda vitória corintiana contra o Palmeiras é baseada na vontade. Isso é uma coisa que é nítida, isso é uma coisa que não tem como disfarçar, não tem como colocar de lado. Ah, não foi assim. Foi. O Corinthians sempre se supera na vontade. Há anos o Palmeiras, tecnicamente, financeiramente, institucionalmente, tudo é melhor do que o Corinthians. Mas aquele detalhe, o pequeno detalhe que é dentro de campo, aonde se resolvem as coisas, né, para o futebol em si, o Palmeiras fica a desejar. Isso eu mencionei pro meu compadre que toda vez que o Palmeiras ganha do Corinthians, é porque o Palmeiras se impôs, porque o Palmeiras naturalmente é melhor do que o Corinthians, em tempos recentes, né? Já tem um bom tempo isso já, falar a verdade. Mas, no quesito vontade, o Palmeiras fica muito a desejar. O Palmeiras consegue vitórias até boas, impositivas, como teve no Brasileirão no primeiro turno, após até perder o título paulista, com vontade. O Palmeiras fez só 2-0, poderia ter feito 4, ter feito 6. Tamanho volume do Palmeiras.
Mas em mata-mata, que é um jogo que é mais visceral, mais com carga, até uma carga mais emocional mais elevada, o Palmeiras fica a desejar. É isso que me enerva. Porque falta aquele algo mais, aquele carrinho a mais, aquela busca pela bola, não desistir quando a bola estiver saindo pela linha de fundo. O Palmeiras fica devendo isso. Só ganhar do Corinthians levando pela técnica, eu sou o melhor, eu vou vencer. Nem sempre dá certo. Isso já foi provado muitas vezes. E o Palmeiras ficou a desejar. O Palmeiras que fez, ao meu ver, um primeiro tempo de nível muito ruim, muito abaixo. Eu não gostei da intensidade. O Corinthians, por sua vez, já chegou bem intenso, mordendo aqui, mordendo ali. O time acho que buscou um pouco mais ações de gols. O Palmeiras ali, aquele jeito Abel de ser, contemporizando, o tal do jogando nervosismo pro Corinthians, porque era o jogo pro Corinthians decidir sua vida, era em casa. Acho que nem o corintiano, acredito que não imagina um Corinthians vencendo no Allianz Parque. Né? Até então, antes dessa partida. Depois dessa eu não sei mais o que dizer. Mas o Corinthians tinha que pelo menos dar um passo à frente, se lançar, não muito, mas um pouco mais à frente, porque era a oportunidade do Corinthians se manter vivo. Na conversa que eu tive com meu compadre, no pré-jogo, antes da partida, eu perguntei para ele, o que você mais desejaria nessa partida? Meu compadre respondeu o seguinte, que ele queria o Corinthians indo para o Allianz Parque vivo, com condições de disputar a vaga para poder ir para as quartas de final. O que ele não queria era o Corinthians ser humilhado em Itaquera e só cumprir tabela no Allianz Parque. Então, acho que a meta, a vontade dele se cumpriu, porque o Corinthians está vivo, o Palmeiras também, né? Só que o Palmeiras tem que aumentar, é o tal do se entregar um pouco mais, dar um pouco mais, e isso ficou devendo. Num primeiro tempo apagado, com o pênalti, não foi. Na minha interpretação, depois eu comecei a analisar melhor a situação, mas acho que era muito interpretativo, por mais que ele jogou mais o rasgão na meia do que o lance em si. Foi mais para mim o chute do corintiano chegando na sola do palmeirense do que o contrário. Mas teve o raspão, rasgou a meia, né? De tecido muito fino, aí já complicou tudo. Os corintianos, ó a minha canela, tá sangrando, rasgou a meia, num raspão, numa crava de alumínio. Ele viu a canela zoada, meia rasgada, pênalti. Eu olharia com uma forma diferente. É óbvio, o olhar do clubismo, o olhar do palmeirense, sou torcedor do Palmeiras, tudo isso contaria, na minha opinião, como conta. Mas eu acho que para ser um pênalti num jogo tão decisivo, teria que olhar de um jeito melhor. Mas não foi assim. Mesmo assim, o Everton fez uma grande defesa e o Corinthians foi pro segundo tempo. O Corinthians recua mais. Até quando saiu o gol do Corinthians, o Corinthians ia poucas estocadas, mas o Corinthians não era tão incisivo no ataque. Então, sendo que as maiores chances era do Palmeiras. As chegadas em linha de fundo, isso já no segundo tempo, do Giai, do Piquerez em ambas as pontas, e as infiltrações pelo meio de Vitor Roque, que sim, eu gostei da partida de Vitor Roque, um cara mais sozinho, toda hora ficando pegando chutão do Everton. Muitas vezes, na época, em tempos atrás, o Estevão já foi refém disso. Fica complicado. Ficar refém de pegar chutão e você pegando já uma zaga posturada, por mais que o André Ramalho é um zagueiro fraco, eu acho ele fraco. Conversando com meu compadre, ele falou que não, ele não é fraco, ele oscila, bons jogos e maus jogos. Então acho que eu não acompanho o Corinthians direito, porque eu só vejo o André Ramalho em maus jogos. Eu acho ele um zagueiro fraco. O Gustavo Henrique eu gosto, um zagueiro ok, posturado, mas não. E o Palmeiras não soube ir para cima. Um Facundo Torres deveria um pouco mais assim, ser mais incisivo para cima do André Ramalho. Foi pouco, foi muito conservador o Palmeiras. Então aí nisso o Palmeiras pecou em fazer um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo com o Corinthians recuando mais, e o Palmeiras ter obrigatoriamente a se lançar, aí acabou da forma que acabou. Agora falar um pouco de arbitragem.
Wilton Pereira Sampaio, mais uma arbitragem polêmica, né? Muitas vezes não é nem só ele, mas também a arbitragem brasileira. As minhas conversas pré-jogo, eu falando que como um árbitro pode ser tão cobrado que no sentido eles não entregam um bom resultado. Por quê? Não é a profissão deles. Eles ganham cachê, eles não ganham salário, eles não são preparados para isso. Tem um cursinho na CBF que tem que manter a forma física, noções de regra, mas é muito pouco. É muito pouco o que eles são oferecidos a eles, se ele poder entregar como resultado. Então, viver de cachê num mundo onde gera milhões e até bilhões é meio complicado. E o Wilton Pereira Sampaio, com a atuação altamente discutível, o pênalti pro Corinthians, que eu achei discutível, né? Para mim, eu achei muito mais o pé do corintiano chegando na sola do Palmeiras, não teve aquele, a perna do Palmeiras já estava esticada, não teve aquele o pé assim de alavanca, tipo a configurada solada, não teve, o pé dele já estava esticado para poder travar a bola. O corintiano chegou primeiro na bola, aí houve o raspão da sola que já estava esticada já para poder travar a bola, com a canela e a meia rasgando a meia do jogador corintiano. Então, para mim, discutível, mas foi interpretativo. Então, eu não achei criminoso. Marcou, tá bom, mas será que fosse do outro lado seria igual? Outro lance, carga nas costas do jogador do Palmeiras. Isso já já estava no segundo tempo? Não, ainda estava no primeiro tempo ainda. O jogador do Palmeiras se infiltra pela ponta esquerda, né? Do seu ataque. O jogador corintiano vai lá e empurra nas costas e ele cai. Foi simulação, encostou, ele se jogou. Não, ele está em progressão, correndo, entrando perto da linha de fundo, na área corintiana, teve a carga nas costas e caiu. O Wilton Pereira Sampaio, não levanta, não foi nada. Foi um pênalti, claro, uma carga nas costas, você desequilibra. Não precisa arrancar as pernas, não precisa você matar alguém para poder ser falta. E ele, engraçado que não, nem foi no VAR, não foi nada. Para ele, segue, não sei o quê. Eu achei bem discutível, bem discutível. Uma coisa também, falar também, a anulação rápida do gol do Palmeiras. E isso eu achei de uma expertise, de uma agilidade que normalmente a gente não vê no VAR aqui no Brasil. Então, milimétrico, frame para frente, frame para trás, impedimento, cravou lá o VAR, né? Eu falei, mas estava muito ali ajustado. E uma coisa que na hora do jogo eu não me atentei, até pelo estresse, pela carga emocional, mas isso chegando em casa, depois, analisando os lances, o frame estava errado. A bola já tinha saído do jogador do Palmeiras, o que fez o lançamento. Então, se a bola tivesse colado ao pé do jogador, no momento que configura o toque, o jogador palmeirense estava atrás. Então, não... erraram. Não vou dizer que manipularam, mas fizeram mau uso da ferramenta do VAR. Uma das coisas que eu conversei também em pré-jogo com meu compadre foi o quê? A necessidade de ter o tal do o impedimento, o semiautomático, que mostra até tipo assim, a pontinha do joelho, a rótula, tipo assim, a pontinha do nariz que tiver do jogador vai ser pego. E tem que ser assim. Mas vai tirar a utilidade do bandeirinha. Tem que ser assim, tem que ter. Não podemos tirar um gol do Palmeiras, que foi um golaço, um chute bem forte do Maurício, por causa de tipo assim, um frame errado. Para mim, o Palmeirense, se volta o frame um pouco para trás, tava o jogador do Palmeiras para trás. Então o Palmeiras foi prejudicado. Os outros, foi roubado. Não. Houve-se uma má interpretação, o mau uso do VAR e prejudicou o Palmeiras. Como também poderia acontecer do outro lado também. Mas o lesado dessa vez foi o Palmeiras, né? E qualquer coisa que o Palmeiras vier falar, é choro, o Palmeiras já tá chorando. Como se do outro lado, se não fosse, se vier a acontecer alguma coisa no Allianz Parque, o corintiano reclamar, o corintiano vai ficar de acordo se fosse chamado de chorão também. Esse é o ponto que eu quero salientar. Polêmicas à parte, né? Vai falar um pouco também da atuação boa. Gostei do Everton, gostei. Defesas seguras dos poucos ataques corintianos. A grande defesa no pênalti que todo palmeirense cobra, que é o Jacaré Everton, né? O bracinho de jacaré, o bracinho de Tiranossauro Rex, que ele só defende assim, ele não faz defesas plásticas ou convincentes. No pênalti ele foi lá e fez uma grande defesa. Eu achei que a bola foi até no canto, mas depois eu vi no replay, não foi tão
no cantinho, assim, o pênalti do Yuri Alberto. Perdeu, né? E o Yuri Alberto que até tem sorte contra o Palmeiras. Pô, vídeo que aconteceu na final do Paulista, né? Fazendo até um bonito gol, se arrancando a zaga do Palmeiras, dando campo, dando corpo para o Yuri Alberto. Dessa vez ele não foi feliz. Mas gostei sim da atuação do Everton. Outro que eu achei com destaque, gostei muito também. Maurício, bem participativo. Vitor Roque, que todo mundo fala, atacante vive de gol. Sim, concordo, mas ele foi participativo todo o jogo. Que eu citei, ficar dessa tática do Abel, de o Bruno Fux toca pro Gomes, o Gomes ou volta para algum dos laterais, ou volta pro Everton. O Everton, sendo pressionado pelo ataque corintiano, o que acontece? Dá chutão pra frente. E o Vitor Roque tem que bater de frente com uma zaga já posturada. Aí é complicado. Muito já se deu mal na reta final da passagem do Estevão. O Estevão se deu mal vivendo disso. Uma coisa é você pegar a bola no pé e ir em progressão. Outra coisa é você ir com a bola esticada e bater de frente com um zagueiro que é muito mais forte do que você. E ele tá parado de frente para a bola. Você tá de costa. A bola tá vindo de cá para cá. Você não tá vendo a bola passar. Quando ela passa, você pum, bate de frente contra o muro. Então, mesmo assim, gostei do Vitor Roque, sim. Gostei do Maurício. O Sousa poderia melhorar um pouco afobado. Ele deu um chute muito bom, passou muito perto da trave. Mas o Palmeiras necessitava melhorar um pouco mais ainda. E de Corinthians? Corinthians pra mim, agora tirando o lado palmeirense, tirando a roupa de palmeirense e analisando o que o Corinthians fez, foi um bom jogo. Foi um bom jogo da parte do Corinthians, pela proposta do Corinthians. Como eu estava conversando com meu compadre, o Corinthians tinha que ir para o Allianz Parque vivo. E o que é estar vivo? Primeiramente, não ser goleado pelo Palmeiras, se possível empatar ou ganhar. O Corinthians ganhou. Da forma que foi, interpretações, gol que foi, não foi, o VAR chamou, linha pra cá, linha. Corinthians ganhou. Ponto. Então, e o Corinthians jogou bem na sua proposta, em evitar que o Palmeiras jogasse. E o que o Corinthians fez em Itaquera vai fazer muito maior, muito pior contra o Palmeiras, em questão de enervar o Palmeiras, picar o jogo, enervar o time palmeirense. Então, esquece palmeirense, você que vai. O Palmeiras vai devolver. Perdeu só de 1-0, vai enfiar 4. Não vai pensando que é tão fácil. Pode até rolar os 4-0. Pode, porque é futebol. Mas não vai pensar que é essa carne assada toda, não, que não vai ser, não. Vai ter que capinar bastante pro Palmeiras poder fazer algo maior e melhor. Condições tem. No gol o ponto alto da partida, o gol do Corinthians, Memphis Depay, enfim, fez gol em jogo grande, né? Coisa que o Estevão já foi embora pro Chelsea, ele não fez, Memphis fez. De cabeça, sozinho, falha de Gustavo Gomes, que até então estava bem posturado, bem, com toques, antecipando bem, boa saída de jogo, em posição, ganhando na velocidade de alguns ataques do Corinthians, mas falhou. Ele tentou fazer aquela coisa, ele viu que o Memphis Depay saiu de perto dele, ele tentou fazer isso. Ele tentou colocar tentar agarrar ele, tipo, com aquela mão, a mão de contato, para saber onde é que o Memphis estava. Quando ele olhou para trás, o Memphis já tinha subido sozinho. Ele perdeu o contato. Ele ficou aquela, tipo, tateando, cadê você? Quando ele viu que ele tava mais pra trás. Tanto que ele subiu sozinho, cabeceou certeiro, assim, longe do contato do Everton. Então, houve essa falha do Palmeiras e o gol do Corinthians. Já tinha falado que a interferência da arbitragem no resultado, agora também tem que falar do Palmeiras também. Palmeiras que não jogou bem. Jogar bem contra o Corinthians é ser intenso 90 minutos. Baixar a guarda é dar chance para o Corinthians. E isso o Palmeiras fez. O Palmeiras deu chance para o Corinthians. Teve um gol anulado, podia ter empatado 1-1 e levar para um jogo mais tranquilo para o Allianz Parque? Não conseguiu. Vai ter que ir para o Allianz Parque com a carga emocional maior, com cobranças maiores e ver o que acontece. É bem complicado. Tá difícil a situação e espero que mude. Espero que o Palmeiras possa sair dessa situação. Então é isso, né? Já fiz o meu desabafo, a minha análise, os meus achismos aqui no canal Lealdade em Padrão, desse Corinthians 1, Palmeiras 0. Só reforçando, você que acompanha nossos vídeos, deixa esse like nesse vídeo, nos outros, maratone o nosso canal também, é muito bom para ele, vai deixando o like, vai propagando a nossa ideia, deixa o like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito, e compartilhe
o conteúdo do nosso canal, ative as notificações, que é importante para você sempre ser notificado pelo YouTube quando tiver vídeos fresquinhos, na hora, saído do forno, do canal Lealdade em Padrão. Vai nos ajudar muito. E vamos lá, né? Mais uma semana de tortura. Vai ter jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter Palmeiras e Vitória, que tem que botar time reserva, mas depois pensar em Corinthians novamente. E que vença. E que vença. O Palmeiras vencendo na contagem mínima, vai para os pênaltis. O Palmeiras tem time para poder fazer 2, 3 pro Corinthians, mas também tem time para poder perder de 1, empatar 0-0. Então, tá tudo em aberto. O Palmeiras está vivo. Corinthians também está. O grande feito do Palmeiras era não deixar o Corinthians vivo. Deixou. Agora vai ter jogo. Teremos jogo na quarta-feira. Vamos lá. O Palmeiras tem que mudar. Mudar muito de todas as esferas. Porque assim fica difícil. Fica difícil chegar num clássico e tratar como se fosse um jogo normal, um jogo qualquer. E derby não é. Nunca foi e nunca será um jogo normal.